Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 25. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento onde o Senhor ministra conosco a sua palavra, e nessa pregação, Pai, que seja o Senhor a conduzir, que a minha fala, o Senhor use meus lábios para falar do teu amor. Essa palavra é a expressão do cuidado que o Senhor tem para cada um de nós, cuidado de filhos, cuidado que o Senhor tem com cada filho, Pai, nessa caminhada aqui na terra. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo cuidado, pelas suas mãos poderosas sobre a vida, a família de cada um aqui presente, e que teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração, que haja renovação, que haja fortalecimento da nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fortalecimento na fé. Queridos, em Atos 27, fala da viagem de Paulo, apóstolo, a Roma. Ele foi para Roma ser julgado, que ele teve julgado. Por quê? Porque ele estava falando do amor de Deus aos judeus, o amor de Deus, a graça poderosa de Jesus Cristo sobre a vida dele e sobre a vida de todos nós, principalmente dos judeus, o povo escolhido por ele, que conhecia a lei, mas eles não receberam. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que receberam são chamados, são feitos filhos de Deus. E por isso o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou até nós. Ele chegou trazendo para nós a paz, trazendo para nós a salvação, a alegria. E nesse verso, o capítulo é extenso, a gente vai discorrer sobre o capítulo, mas esse capítulo aqui, esse versículo aqui nos chama a atenção, que ele fala: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio que Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Então, Deus falou com Paulo. Ele conversou com Paulo, através da oração dele que ele fez, diante de uma tempestade que ele estava vivendo. E durante a nossa permanência aqui na terra, a nossa vida também é marcada por dificuldades, né? Tribulação, alteração repentina. Não acontece conosco? Alteração repentina e às vezes drásticas, que se associa com a tempestade, que se associa naquilo que Paulo estava vivendo. E essa viagem, né, ele foi para ser julgado.
Mas nós já fomos absorvidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nem por isso nós não passamos, porque ele ia ser julgado injustamente, porque o que ele tinha feito era pregar o Evangelho. E para os judeus, ele estava considerando aquilo como uma seita. Os judeus não acreditavam o que Jesus havia feito, morrido, ressuscitado e dado a nós a salvação, um povo que era escolhido. Então agora não há judeu, não há grego, todos que nós recebemos a Ele são chamados filhos de Deus. E quando se fala em tempestade, a gente vai discorrer, como eu falei, mas a tempestade ela acontece na vida de cada um. Ela se associa, assemelha, vamos dizer, assemelha, como a alteração repentina nas nossas vidas. Às vezes, nós estamos caminhando tranquilamente, de repente, acontece algo com o filho, acontece algo com a família, mas como vamos passar essa situação? Como vamos lidar com essa situação? Muitas vezes o esposo não está junto com a esposa, às vezes tantas situações que acontecem repetidamente em nossas vidas. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso a quem nós podemos recorrer. E é nisso que nós precisamos entender, que a nossa vida, essa caminhada nossa, até não haver mais choro, não haver mais lágrimas, não haver só um momento de alegria, de amor e paz, essa leve, momentânea tribulação que nós vivemos, traz para nós um peso excelente de glória. E nessa passagem, como eu falei, no 27, no capítulo 27, no verso 10, versículo 10, então Paulo ele foi levado pelo um centurião, juntamente com 276 presos, para um julgamento. E discorrendo no capítulo 27, no verso 10, ele disse: dizendo, senhores, vejo que a viagem será desastrosa, a causa será muito dano, não só para o navio em carga, mas também para as nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que em Paulo, do que Paulo dizia. Queridos, muitas vezes Paulo aqui é um homem usado por Deus, a intimidade dele que tinha com Deus, ele alertou, ele avisou, falou: essa viagem pode ser desastrosa, porque o tempo não era favorável. Ali eles estavam no inverno não era época de fazer navegação, tinha que ter um período, olha. E muitas vezes Deus nos aconselha, Deus fala conosco, e porém, às vezes a gente dá, o nosso valor é maior naquilo do que estamos vendo, do que aquilo que a palavra de Deus tem nos dito.
E aí a gente continua nessa caminhada. E o que aconteceu durante tudo isso? Aquilo que Paulo havia dito. O vento soprou, né? Muito forte. Eles tiveram quase que um naufrágio. Ali muita tribulação. Imagina vocês, irmãos, alto mar, com as águas batendo, em situações que nem poderia ver as estrelas, de tão adentro que estavam as águas do mar. Vamos no versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, né? Nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, perdendo toda a esperança de nos salvarmos. Algo difícil. Não havia, humanamente falando, nenhuma condição de se salvar. E havendo eles estado 21, e havendo eles estado muito tempo sem comer, não tinha nem condições de se alimentar. Pondo-se em pé, no meio deles disse: Senhores, deveis na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perda. Então, teve um dano, teve uma perda. Quando Deus usa a vida de alguém cheio do Espírito Santo, assim como Paulo estava, e fala, olha, através da palavra de Deus, isso é cuidado de Deus para nós. Então a gente tem ouvido aqui as pregações dos pastores, de todos que venham aqui. Deus tem usado tremendamente para instruir a cada um de nós a direção que Deus quer nos conduzir. E nesse fato, a tempestade veio. Mas a tempestade veio num homem, ali está um homem cheio do Espírito Santo, que iria trazer para nós, para cada um de nós, e para a igreja, modelo de igreja. A igreja primitiva, a igreja que orava, a igreja que estavam juntos em todas as coisas, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ali o Senhor estava com ele. E ele, no 22, ele fala assim, agora pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo. Imagina vocês, bom ânimo, onde todo mundo pensando que não tinha mais condição de se salvar. No alto mar, era tipo furacão, né? Aquilo que o mar fazia. Então, a tempestade era tão grande que o mar ficava revolto, de uma força muito grande, que não dava condição deles verem lá no fundo, como estava quase naufragando mesmo. Não tinha condições de ver as estrelas, nem o sol. Não via as estrelas nem o sol, na escuridão. Aí ele fala o seguinte: agora pois recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum. Não vai ter perda.
de vós, mas somente o navio. E sabe o que a gente entende aqui, amados? As coisas vão ficar, as coisas vão passar, mas as vidas vão permanecer. Elas vão permanecer para uma eternidade. As vidas permanecem. Mas como elas vão permanecer na eternidade? Se nós não manifestar esse amor. Porque quando o anjo falou com Paulo, ele no 23, esta mesma noite o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo. Essa manifestação de que alguém falou, o anjo falou com o Paulo, por quê? Porque ele buscou em Deus, como nós buscamos também, diante de situação de perigo, como nós devemos buscar, numa situação de morte. E ele falou: olha, não vai acontecer nada não, amados. Não vai acontecer nada não, meu amado. Aqueles que estiver com você, todos, 276 prisioneiros que estavam junto ali com Paulo, eles vão permanecer salvos. Eles vão permanecer salvos. Quem vai se perder é o navio. E muitas vezes, amados, nós damos valores, os nossos valores às vezes estão invertidos. Isso vai se perder. O navio, ele vai afundar. Nós não vamos levar ele. Isso fala muitas vezes para nós, muitas vezes das coisas dessa terra. A nossa busca é incessante pelas coisas. E o Paulo não estava buscando por um navio quando ele estava orando. Ele estava orando a Deus pela sua vida e pela vida das pessoas que estavam com ele. Não tem como. Ele estava de pé, orando a Deus. E aí ele volta no capítulo 25, que nós iniciamos, no versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio que Deus, que há de acontecer assim como foi dito. Porque Deus, através do anjo, falou com Paulo, porque ele buscou em oração. A palavra de Deus fala que o pastor da igreja, ele é o anjo de Deus que transmite a palavra, a mensagem. Apocalipse está escrito. Então nós temos sido avisados, informados, né? Por Deus. Falou: esse pessoal que está comigo aqui, né? Cada um de nós vamos estar juntos, não vamos sair dessa embarcação, porque nós vamos chegar lá são e salvos. Você crê assim? Nós vamos estar num lugar seguro, quando nós entendemos aquilo que a palavra de Deus fala conosco. Temos que buscar a Deus esse entendimento, porque em todas as coisas Deus está conosco. Ele estava com Paulo, ele está conosco a cada tempo, a cada momento. Diante da dificuldade que ele passou, nós temos também as nossas durante essa caminhada na vida. O importante é que Deus já testificou no nosso coração que nós vamos chegar nesse lugar. Mas é importante, o que é muito importante para nós é entendermos que as tempestades da nossa vida, que elas venham não por consequência dos nossos atos, mas que ela pode vir, essas tempestades, mas como forma de
provação, para que nós possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que vem sobre nós, com a nossa fé no nosso Senhor, observando a sua palavra, a direção que Ele tem dado a cada um de nós, nós iremos vencer. Porque Ele chamou a cada um de nós para sermos mais que vencedores por aquele que nos amou. E isso serve de nós, essa experiência maravilhosa de ter passado situações glorificando a Deus, passando glorificando a Deus. Não adianta também, amados, passarmos situações com murmuração, com fé, com amor, exaltando ao Senhor, para que os outros possam ver o nosso posicionamento diante das dificuldades. As pessoas que estão fora, que não têm esse conhecimento, elas observam, viu, meus amados, e muito, como nós estamos respondendo cada situação, cada tempestade que nós passamos durante a nossa vida, como nós damos resposta a isso. E conforme a nossa resposta, ela se sente atraído por nós, e nós falamos: não é nós, é o Pai, é Jesus Cristo, é Ele que fez. Nós ganhamos a confiança das pessoas e mostramos a ela quem é Jesus, porque para Ele, por Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos seguir. Interessante, no versículo 31, disse Paulo ao oficial e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Aqui traz para nós uma seguinte: se nós não ficarmos com Jesus, se nós não ficarmos com Ele, não há salvação em outro lugar. Não há salvação. A casa de Deus, morada do Altíssimo, Espírito Santo, e Paulo, durante muito tempo que eles ficaram sem se alimentar, no capítulo 34, no versículo 34, ele diz assim: portanto, recomendo-vos a quem comeis alguma coisa, disso depende a vossa segurança, nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Ou seja, das tantas situações que eles passaram, precisava se alimentar. E Paulo, ele falou assim com segurança, né? A nossa segurança de vida mesmo, do alimento. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partindo, e começou a comer. Então todos reanimaram-se e puseram também a comer. E éramos a todo no navio 276 pessoas. Interessante, amados, aqui, diante daquela situação toda desconfortável,
situação de morte. Mas teve um tempo que eles foram alimentar. E ele deu graças a Deus. Às vezes, nós fartamos tanto, reclamamos, temos, e não temos assim, um coração grato ao Senhor. E no meio de uma dificuldade tão grande, um alimento assim, às vezes razoável, né? Eles estavam desconfiados. A certeza era de Paulo. Ele sabia que o Senhor, Ele cumpre. Se nós obedecermos, Ele é fiel. O pastor Anísio sempre fala isso. Ele é fiel não a mim, não a você. Ele é fiel à palavra dele. E se nós estivermos na sua palavra, já está cumprido, já está certo. É que muitas vezes a gente desviamos dela. E depois que eles comeram, ganharam assim um novo ânimo, uma força, né? E quando a gente é alimentado por Jesus, eu creio que nós vamos sair daqui renovados, fortalecidos. Porque muitas vezes, meus queridos, nós olhamos para a palavra corretamente, estamos certos disso, o que Paulo fez nessa tempestade. Mas tem irmãos que têm passado tempestades agora, assim, visível, assim como nosso querido pastor Wagner e tantos outros, que se posiciona com fé, que é uma referência para nós prosseguirmos. Tantas pessoas aqui que têm situações difíceis, mas que continua fortalecido em Deus, sabendo que em quem nós temos crido. E o Senhor tem dado a nós, tem dado a cada dia, essa renovação, esse alimento, esse pão vivo que desceu do céu. No 42, aqui está a proteção de Deus para as nossas vidas. Então a ideia dos soldados foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Aqui é o seguinte: esse centurião era centurião por nome de Júlio. Ele era responsável em levar esses presos até o local, ali em Roma. E a lei de Roma era rígida, muito, na verdade ela não é que ela era rígida, ela cumpria, ela se cumpria. Se eles falavam que estava na lei que ia acontecer isso, e realmente os homens faziam isso. E se eles tivessem algum preso que fugisse, eles seriam severamente punidos, até mesmo com morte. Então, para evitar isso, eles iam matar todo mundo, que haviam medo de alguém se escapar. Aí o oficial, que ele estava com Paulo ali, tantas coisas que ele agia com bondade para com Paulo, ele estava quase sendo convertido, e pode ser que ele até foi. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhe dessa tentativa.
Isso é no 43. Eu li o 42 para com vocês? Eu li o 42? Li. 43. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu dessa tentativa. Mandou que os pusesse nadar, fosse os primeiros e se alcançasse ao mar, alcançar a terra. E os demais deviam salvar-se, uns em tábuas, outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Todos chegaram salvos à terra, no qual o Senhor havia dito. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Passaram por várias situações, como nós passamos, mas a coisa é certa, amados. Durante essas situações da nossa vida, Deus, Ele já testificou no nosso coração, no nosso espírito, que nós seremos salvos. Amém? Seremos salvos? Já somos salvos. Amém? E interessante também dizer que quando Paulo foi para ser julgado, no capítulo 8 de Romanos, né? Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ele fala assim, a Tainá vai colocar: portanto, olha que coisa linda para nós. Ele estava preso, mas na verdade o espírito livre, totalmente livre. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele estava preso na carne, mas o Espírito estava livre, não tinha condenação. E ele escreveu isso: nenhuma condenação há. Nós vamos totalmente absorvidos, lavados pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Tem agora nós vamos entender o seguinte. Tem um outro profeta de Deus, esse é o apóstolo Paulo. Agora é o profeta Jonas. Nós vamos falar um pouquinho só sobre a situação do profeta diante daquilo que Deus falou com ele, e o que acontece nas nossas vidas também. Uma tempestade, onde Deus permite, Ele está nos provando para que nós possamos crescer, entendimento, sabedoria, experiência, para lidar, entendendo, com entendimento. Agora o profeta Jonas, aqui no capítulo 1, vamos discorrer alguns versículos para nós fazer uma breve comparação, que é a nossa vida, porque nós temos duas escolhas, não é verdade? Nós obedecemos ou não obedecemos. As consequências pode ser aqui é uma mesma situação, uma tempestade. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarse. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarse. Pagou uma passagem, embarcou nele a fim de ir com eles para Tarse.
para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou um mar, um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um a seu Deus. Lançaram a carga sobre o navio para aliviar seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou, dormia um sono profundo. Sabe o que Deus fala conosco aqui? Ele pediu a Jonas para fazer algo naquela cidade. Jonas, pela sua vontade, desejo dele, pelo visto ele ia pregar também, porque ele é um profeta, mas só que ele foi pregar em outro lugar. Mesmo, meus irmãos, mesmo a gente querendo fazer as coisas certas, bacanas, legal, até mesmo pregar o evangelho, onde você está? Que lugar que você está? Então nós estávamos ali, né? Ele estava ali, no lugar da sua vontade, e o Senhor mandou, né, aquela tempestade. E onde que ele estava? Dormindo. Paulo estava de pé para salvar aqueles que estavam com ele. Jonas estava dormindo. Então, amados, quando nós não olhamos as pessoas que estão em nossa volta, não que seja regra, quando nós não estamos com cuidado com elas, temos que avaliar se nós estamos na direção do Senhor. Temos que avaliar. Por quê? Porque é muito, olha, eu vou pregar num lugar, é pregação, aí ele foi pregar para outro lugar, falar de amor de Deus, é normal. Só que quando ele fez isso, diante da circunstância, ele estava dormindo. As pessoas estavam morrendo. Tem pessoas morrendo no nosso país, tem pessoas próximas de nós com situação difícil. Então nós temos que levantar. Se nós não podemos fazer nada, Deus pode. E como? Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Senhor, tem misericórdia das vidas. Senhor, alcança essas crianças, essas vidas, essas pessoas que necessitam. Eles estavam morrendo. Só que teve uma situação maravilhosa na vida de Jonas. Como foi essa situação maravilhosa? Ele entendeu que estava longe da presença do Senhor. A gente tem que ter isso, amados. Isso aqui chama sensibilidade. E quando nós temos sensibilidade, o que a gente faz? O que Jonas fez? Diante da situação complicada que ele estava, ele chegou diante de Deus e falou: Pai, perdoa, eu arrependo desse o Senhor pediu para mim para um lugar, eu fui para outro. E o Senhor preparou tudo e lançou ele lá naquela cidade, onde o Senhor tinha pedido para que ele fosse. Amados, Deus tem um propósito na nossa vida. Ele tem, em cada um de nós, ele tem nós temos que passar por algumas situações como nós estamos passando. Mas seja firme com Ele, obedeça a Ele, obedeça, que Deus tenha misericórdia de nós, cada um de nós. Misericórdia da minha vida, Pai, para que eu possa te obedecer, Senhor.
para que aquelas tempestades na minha vida não seja consequência do meu pecado, mas que ela seja provação para o meu crescimento e que eu possa revelar a vida de Deus nas pessoas que estão próximas. Que Deus possa nos dar esse crescimento, amados. Que a gente possa nos arrepender, entender, fazer uma reflexão. Tem pessoas longe, perto de nós, que nós estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Queridos irmãos, vamos nos quebrantar. A nossa vida não é mais a nossa vontade. A nossa vida agora é a vontade do Pai. É se sujeitar a ela. Senão nós ficamos, que nem o pastor Erasmo pregou na quarta-feira. Nós ficamos na dúvida. E o Senhor quer deseja de nós fé. Você pode ter certeza. Hebreus 10, 38, para já encerrar. Hebreus 10, 38. A palavra de Deus nos diz assim: mas o justo viverá pela fé. Nós somos justificados por Jesus? Amém? E se alguém se retirar ou recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não vamos recuar, meus amados, porque o Senhor ali, Ele sempre vai colocar situações na nossa vida, porque nós fomos justificados, para que nós utilize o dom que Ele nos deu, o dom da fé, para que venha prevalecer sobre essas situações, as aflições do tempo presente. Mas nada se compara à glória que em nós há de ser revelada. Então vem esse momento, Ele nos provar, e que nós continuamos firmes no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento especial das nossas vidas. Pai querido, porque o Senhor é bom, maravilhoso, poderoso. A expressão, Senhor, dos cuidados do Senhor para conosco é muito grande, Jesus. O Senhor tem falado conosco. Oh Senhor meu Deus, a Tua palavra, que é viva, poderosa, maravilhosa, tem nos instruído, Senhor, a cada dia. Senhor meu Deus, nos dê graça, entendimento, Senhor meu Deus, para que nós possamos, Senhor meu Deus, caminhar nessa terra, Senhor, te exaltando, te glorificando o Teu nome, onde a qualquer momento que nossa fé seja aprovada, nós possamos te exaltar o Teu nome, glorificar a Tua santidade através das nossas atitudes. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos comprou, Pai, comprou com preço de sangue,
para que nós fôssemos justificados diante do Pai, para que nós tivéssemos essa reconciliação. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, Senhor, tem feito na vida de cada um de nós, que nós cada dia mais possamos crescer nessa graça e nesse conhecimento de Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que nós possamos dar muitos frutos, para que todos aqueles que estiverem ao nosso redor possam alimentar daquilo que nós estamos dando, e dizer para eles que só o Senhor é a videira verdadeira que alimenta a todos nós. Nós oramos, Pai, para que a tua igreja, os teus filhos, a tua família fortaleça em unidade, entendendo, Senhor, que o Senhor é fiel na sua palavra, e quem crê na tua palavra, Senhor, oh Jesus, será salvo. Maravilhoso é o Senhor. Justiça está em ti, teu amor é para sempre.